Professor, me escutando? Mudo aqui, alguém me colocou em mudo. Pessoal, bom dia. Nathan, consegue me ouvir direitinho? Deu certo, pessoal. Pronto, obrigado. Estava tentando tirar do mudo aqui e não estava conseguindo. Qualquer bronca aí, vocês me avisam, tá? Beleza. Pessoal, bom dia. Espero que estejam todos bem. A gente tem uma aulazinha hoje, que na verdade são duas, onde a gente vai finalmente iniciar a parte da cirurgia mesmo, certo? Então, nesse caso mais específico, a gente inicia a aula pela parte de alguns conceitos e depois a gente adentra já em técnica cirúrgica, tá bom? Vamos começar. Então, pessoal, nosso momento inicial ele vai cuidar basicamente de princípios gerais voltados para a técnica cirúrgica, tá bom? Essas técnicas cirúrgicas, de uma maneira geral, elas são consolidadas em uma série de etapas. E para isso se faz necessário que a gente compreenda alguns termos genéricos que a gente utiliza no contexto da cirurgia. Termos que vão estar associados à exposição do meio em que a gente estaria operando. A gente vai chamar, por exemplo, de diérese, toda e qualquer manobra em que a gente abra espaço, abra um campo para a visualização das demais etapas da nossa cirurgia. Se eu vou abrir espaço, consequentemente, eu vou ter que utilizar instrumentais que me permitam isso, instrumentais que me permitam acessar áreas antes não visualizadas de maneira direta, e aí esse evento a gente chama de diérese, certo? De modo que, na maioria das vezes, eu vou utilizar instrumentos que vão cortar, vão abrir planos, tecidos e estruturas do meu paciente. Se eu faço isso, e o meu paciente está vivo, ele vai sangrar. E a depender do nível de sangramento desse paciente, eu tenho que prover condições para que ocorra a hemostasia daquele sangramento. Então, o sangramento, na maioria das vezes, ocasionado pela própria diérese, pela própria manobra de expor esses tecidos, a gente vai chamar de hemostasia ou técnicas de hemostasia, e passa, por exemplo, pela utilização de compressas com gás, principalmente, a utilização de pinças hemostáticas que a gente colocou na listinha de material de vocês,
O bisturi elétrico, vocês vão ter a oportunidade de visualizar ao longo do curso, mas já é um dispositivo que sai um pouquinho da alçada dos cursos de graduação, porque já é um instrumental, um equipamento, um periférico mais específico, onde, a depender da cirurgia em que a gente aplique, tem algumas muito boas vantagens, principalmente na área da hemostasia, porque à medida que ele vai cortando, já vai cauterizando ali as terminações superficiais, isso dificulta muito a questão do sangramento e isso facilita também parte das nossas manobras voltadas para a recuperação daquele tecido. Então, se eu abrir o paciente, se eu promover diérese, eu tenho que prover formas de estancar aquele sangue, uma possível hemorragia ou algo dessa natureza. Consequentemente, prover manobras de hemostasia. Hemostasia. Um outro termo que a gente utiliza comumente na área da cirurgia é o que a gente chama de exérese. Essa exérese, ela está intimamente associada ao ato cirúrgico propriamente dito, ao objetivo do procedimento, à excisão. Então, quando eu removo, por exemplo, uma lesão em borda lateral de língua de um paciente, eu estou promovendo a exérese daquele tecido, eu estou removendo aquele tecido. E o que a gente chama de sutura, turma, pode vir acompanhado na literatura por um termo que a gente chama de síntese, que é unir os tecidos. Então, observem que são termos que conversam. Se eu tenho que abrir o meu paciente, abrir o meu campo cirúrgico ali com a finalidade de visualização durante o meu procedimento, eu promovo diérese. Durante a diérese, eu vou ter sangramento, consequentemente, eu vou promover manobras de hemostasia. Na maioria das vezes, em cirurgia, o objetivo da minha cirurgia é a remoção de um bloco tecidual. Então, eu vou promover exérese. E se eu removo o tecido do meu paciente, uma das manobras que eu vou ter que utilizar na finalização desse procedimento é unir os planos ali, através das nossas suturas. E com isso eu contemplo o quarto tempo cirúrgico, que a gente chama de síntese. Ok? Entendidos esse ponto? Quando se trata de diérese, Natan, a gente tem alguns dispositivos que vão facilitar as nossas manobras. Se você observar aqui, ó, a gente tem aquele nosso cabo de bisturi circular, que a gente colocou na nossa listinha de pério, que vocês já tiveram um acessozinho inicial a ele. E um outro cabo de bisturi, que aí esse já está na listinha de cirurgia de vocês, um cabo de bisturi de número 3, um cabo convencional, ambos vão coligar, vão conectar lâminas aqui de 10 a 17, em sua maioria. E o que eles têm de diferente, além do formato, um é plano, o outro é circular, o outro é cilíndrico, é que o fato de terem esta forma faz com que a empunhadura do meu instrumento ela também seja diferente. Nesse bisturizinho convencional, a manipulação dele, normalmente o nosso dedo indicador, ele fica tocando, né, aqui a parte superior do nosso instrumento, que o dedinho indicador aqui, onde parte da palma da mão fica totalmente apoiada e o nosso dedinho polegar, ele vem aqui para a parte de baixo. Já aqui com o nosso bisturi circular, a gente costuma pegar, manipular ele literalmente em forma de pinça, como se a gente estivesse pinçando, segurando uma canetinha, para que a gente consiga realizar movimentos circulares, fazer incisões circulares, semilunares, semicirculares, onde na maioria das vezes a gente utiliza manobras de retalho mais planos quando a gente utiliza esse cabinho de bisturi de número 3, ok? São dispositivos que a gente utiliza para a promoção dessa diérese, sempre acoplados a um conjunto de lâminas, a gente vai ver daqui a pouquinho, lâminas que a gente já viu, turma, cuja remoção e o descarte,
deve ser colocado diretamente no recipiente adequado para pérfuro cortante, certo? Uma outra coisa que a gente utiliza em relação à associação com esses cabos de bisturi são exatamente as lâminas, as quais a gente também coloca nas listazinhas de material de vocês. Vocês já têm lâmina do tipo 15C. Hoje, no consultório, a minha rotina de lâmina é apenas lâmina do tipo 15C. Eu tenho uma caixinha que eu guardo de lâmina do tipo 12D, certo? Essa laminazinha aqui do lado, turma, ó. E praticamente todos os procedimentos que eu realizo, eu consigo desfrutar muito desses procedimentos trabalhando apenas com essas duas lâminas. O que eu mantenho em estoque costumeiramente é a lâmina 15C. Por quê? Se vocês observarem aqui, ela é uma lâmina mais delgada, quando comparada à 15 convencional. Então, ela me permite fazer cortes mais refinados, algumas cirurgias periodontais, e ela, digamos assim, também pode ser utilizada em situações da própria cirurgia oral menor, incisão de lesões, abrir um retalhozinho durante uma exodontia, que a gente vai ver daqui a pouquinho as técnicas exodônticas e assim por diante. E essa lâmina do tipo 15D, que eu também tenho e deixo guardadinha aí no consultório, é para situações em que eu tenho dificuldade de acessar com a lâmina 15C, porque se vocês observarem, ó, ela tem essa inclinação aqui, parece um anzolzinho, e as duas extremidades dela cortam, turma. Ambas as extremidades das nossas lâminas, elas cortam. Então, eu consigo acessar áreas nas distais de elementos superiores, principalmente, com mais facilidade. Principalmente naqueles pacientes que têm um nível de abertura bucal um pouco mais dificultoso, um menor nível de abertura bucal. Qualquer dúvida que for surgindo, vão interrompendo, tá? Ainda nessa diérese, ó, utilizei cabo de bisturi com as suas devidas lâminas. A gente também utiliza algumas tesouras. A tesoura convencional, turma, aquela que está na listinha de pério de vocês, que ela tem a pontinha fina aqui, do tipo íris curva, por exemplo. E uma tesourinha cujo objetivo, na verdade, não é cortar e, na verdade, separar planos, especialmente planos musculares, planos de inserção, através de uma manobra que a gente chama de divulsão. Então, Nathan, quando a gente vai fazer, por exemplo, frenectomia, que é aquelas cirurgias de remoção de freio, seja ele labial, freio lingual, mas principalmente freio lingual, aquele paciente que tem a linguinha aqui, ó, e essa linguinha ela é presa muito próximo aqui da lingual dos incisivos inferiores. Então, o que é que a gente costuma fazer? Depois de anestesiar esse nosso paciente, faz um bloqueiozinho do nervo lingual, a gente pega a nossa agulha, leva lá na área de trígono retromolar, anestesia esse paciente, certo? Quando a linguazinha do paciente estiver totalmente dormente, a gente costuma pegar uma pincezinha que eu vou mostrar para vocês hoje, que é uma pincezinha que a gente chama de pinça mosquito, que é uma pinça hemostática curva. Ela tem esse perfilzinho aqui, e a gente literalmente pinça essa área aqui do freio. A gente corta o freiozinho com a nossa lâmina de bisturi, logicamente acoplada ao nosso cabo, e como resultado, Nathan, a gente tem uma linguazinha que aqui abaixo dela a gente vai ter um corte maiorzinho e uma área aqui próximo das carúnculas linguais, próximo ali das glândulas sublinguais, submandibular, em que a gente tem que inserir essa tesourinha, insere ela fechada e dentro do plano de incisão a gente a abre. O que é que isso faz, Nathan?
Isso faz com que os tecidos vão se afastando, e o afastar desses tecidos com a tesoura, que se vocês olharem aqui a ponta, turma, é uma ponta romba, não é uma ponta de corte, não é pérfuro cortante, é uma ponta romba, é uma ponta que não corta. Então eu entro com essa tesourinha fechada, abro ela dentro dos planos que eu estiver operando, e eu vou promovendo, ó, divulsão. Divulsão. Então, se a gente estiver no meio de uma cirurgia e eu disser assim, Natan, faça uma incisão aqui na distal do molar. Você vai pegar tua lâmina de bisturi, vai acoplar o teu cabo e na distal do molar você vai fazer um corte. Se eu disser assim, Natan, agora divulsione aí esses planos, você vai pegar uma tesourinha de ponta romba, vai inserir na área que você cortou e vai abrir ela dentro da área que você incisou. E aí você vai ver que os planos eles vão ficando mais frouxos, mais fluidos. E é exatamente digamos assim, o objetivo final dessa manobra de divulsão, ok? Um outro termo que a gente vai estar utilizando para vocês, turma, é a exérese. E a exérese, se vocês voltarem para esse slidezinho aqui, ó, vocês vão ver que ela está intimamente associada ao objetivo primário da cirurgia. Quando a gente estiver falando de cirurgia nesse momento para vocês e em um bom momento dos nossos atendimentos até o próximo semestre, a gente vai estar falando de cirurgia exodôntica, de exodontia, de remoção de dente. E quando se tratar de remoção de dente, os principais instrumentos que a gente vai estar trazendo para vocês são esses que vocês podem observar em conjunto aqui na tela. E aí eu já vou deixar, turma, uma observação para vocês aqui, ó. O nome desse joguinho de instrumento aqui, embora vendedores e algumas literaturas ainda tragam, o nome disso é extrator, não é alavanca não, certo? Por muito tempo se utilizou essa terminação, e aí a gente coloca em lista de material de vocês o nome extrator, e o vendedor, na maioria das vezes, vai devolver a listinha de material para vocês, perguntando se é uma alavanca. E aí a gente não vai acostumar, ou principalmente conduzir os nossos atendimentos baseado em uma manobra de mercado, em um instrumental que ficou reconhecidamente no mercado. A gente vai chamar pelo nome como tem que ser. Então, a gente vai chamar esses instrumentos aqui, ó, que vocês estão observando abaixo dessa setinha, de extratores. E esses extratores, eles vêm normalmente em um joguinho, onde eu tenho aqui ao centro, turma, ó, um extrator do tipo reto, extratorzinho reto, que é um dos principais auxiliares nossos na manobra exodôntica, que a gente vai ver ao final da aula hoje, e dois extratores que também são reconhecidamente consolidados pelos seus nomes não reais. Cauã, não sei se você já acompanhou, qual é o nome que o pessoal costuma dar a esse instrumental aqui? Já chegou a ver? Eu não estou lembrado, professor. Mas é. A gente chama, a maioria dos colegas vão chamar esse instrumental, Daniel, de bandeirinha. Ah, me pega aí as bandeirinhas. Por quê? Porque ela tem essa projeção aqui, ó, na pontativa, que parece uma bandeirolazinha mesmo, né? Mas a gente vai chamar a turma de extrator curvo. Se aqui é extrator reto, os dos extremos, tanto superior quanto inferior, a gente chama de extrator curvo. Curvo. E esse extrator curvo, turma, ele vem com, digamos assim, um indicativo do lado, mais especificamente em que a convexidade da sua curvatura estaria apontando. Aqui, por exemplo, um extrator curvo direito e aqui um extrator curvo esquerdo, né, o Lzinho de left.
direito superior, esquerdo aqui inferior. Então, turma, ó, não vamos chamar de bandeirinha, não vamos chamar de alavanca curva, a gente vai chamar de extrator curvo. Então, quando eu tiver lá nas nossas aulas e chegar para vocês e disser assim que eu quero o jogo de extratores, vocês vão me trazer esses 3 extratorzinhos. E na lista de material de vocês tem um extratorzinho especial, que é um extrator do tipo apical. A diferença dele, turma, é que ele tem essa projeção mais pontiaguda e um pouquinho maior, que é para poder, quando um dente fratura, eu tenho, por exemplo, um dente aqui, ó, e aí vamos supor um moladinho. Professor, Pode falar. cheguei na dental falando sobre extratores, né? A menina veio me oferecer, veio me mostrar os fósseis. Quando viu lá na lista o nome extratores, né? Diz, não, tá aqui, é os fósseis. Eu não mostrei nem a lista, eu cheguei só perguntando o nome, sabe? Porque no AliExpress tem também. Sim, sim. Tem um jogo todo no preço. Preço bom, né? É assim. Na Oi. online, eu só consegui encontrar esses extratores aí pelo nome de alavanca. Entendeu? Isso. Pesquisei, não consegui não. É. Por muito tempo, o pessoal. É muito comum, turma, o vendedor chegar e dizer assim: não, esses extratores são as alavancas. A gente vai dizer, para você é. Mas a gente vai se acostumar a chamar pelo nome corretinho. Esse extrator apical, Daniel, ele é interessante. Vamos supor que a gente remova esse dentinho, e aí lá no alvéolo, parte da minha raiz fratura. Ficou um pedacinho aqui, ó, dentro do alvéolo. E aí o que é que esse extratorzinho apical faz? Ele permite, por exemplo, que eu consiga inserir ele entre o dente e o osso alveolar e literalmente luxar, a gente vai entender esses termos daqui a pouquinho, esse restinho radicular que cá ficou. O único ponto, turma, de alerta que a gente vai levantar nas primeiras exodontias de vocês, se a gente perceber que teve fratura, e você já estiver atendendo sozinho, tá confiante, tá tudo direitinho, não vão atrás dessas raizinhas sem chamar a gente, tá bom? Então, ok, já estou acostumado, já estou com a mão boa, mas fraturou o dente. Eu removi o dente, era tá aqui o premolarzinho, é para estar com a sua anatomia bonitinha aqui. Só que quando eu removi, eu vi que fraturou aqui a zona do ápice. Chama o professor, que é para a gente verificar se a gente vai preservar esse ápice, se a gente vai remover de imediato. E aí a gente ou vai orientando 100% lá do lado a remoção, ou se for o caso, o que não é problema, nem demérito, a gente sentar na cadeirinha lá de vocês para remover algum restinho radicular que fique numa condição de fratura, tá bom? O que Cauano falou sobre fórceps são esses camaradas aqui do lado. Isso aqui são fórceps, ok? Aqui nós temos fórceps. Nesse lado aqui nós temos extratores, que não são alavancas nem bandeirinhas. Professor, Pode falar. esse extrator apical aí, o senhor tem foto? Porque eu tentei encontrar ele, aí o vendedor me recomendou o extrator de Heidebrin, que é reto com a curvinha lá em cima. Eu posso dar uma conferida aqui? Deixa eu dar uma saidinha. Só um momento. Daniel, Oi, no AliExpress são 10 extratores por R$ 178 de aço inoxidável. eu sei, mas não demora não a chegar isso aí. Demora nada, as minhas coisas estão chegando 15 dias, 20 dias. Nem se preocupe em relação à demora. Ei, Cauã, tem um foto lá de 150 e pouco. O valor aqui no mercado ele é 400 e pouco.
Se for a mesma marca, dá certo. Veja, verifique. Essas Não, coisas do AliExpress, tem eu nada vi, falso. eu vi uns comentários, pessoal elogiando o tempo de polimerização bom, entendeu? Achei incrível o negócio, porque é chinês, né? De qualquer forma. Ei, eu tô achando tudo quanto é nome aqui para extratores. Elevador. Elevador, Tô abrindo aqui já, Daniel, quando viu, eu Daniel? comprei o meu, eu achei ele por extrator apical, eu acho que foi o 303, que Leon disse que dava certo. Isso. Ou o homólogo a ele, que a curvatura é para o outro lado. Dá certo também. Vou só espelhar para vocês aqui, Daniel. Ó, Daniel, ele é parecidinho com o extrator convencional, só que ele é curvo e alongado. Pode ser o reto, mas eu prefiro o curvo. Eu acho que, inclusive, na lista eu coloquei é, é, apical curvo, alguma coisa assim. Ó, e aí é como Larissa falou, o vendedor vai dizer qual deles, com inclinação para qual lado. Um deles resolve a sua vida, viu? Entendi. Só um reto e um curvo, né, professor? Para apical, só um curvo resolve, viu, Cauano? Que dá uma economizada. Agora eu vou voltar para o slide, tá, turma? Então, turma, ó, observem que eu posso promover diérese por incisão, abrindo retalho. Eu posso promover diérese por divulsão. Eu posso usar a tesoura para corte também. Lembram de uma micro tesourinha que eu mostrei na aula de pério, que eu disse, ó, turma, essa tesourinha aqui é bem cara, a gente faz recortezinho de tecido para refinar aquelas curvaturas gengivais, deixar tudo bonitinho. E tem algumas tesouras que a gente dá uns piquezinhos cortando tecido mesmo. Só que na maioria das vezes a gente vai utilizar a tesourinha de ponta romba na diérese para promover divulsão, ok? E quando se tratar de exérese em exodontia, Daniel, a gente vai utilizar os extratores, extrator reto convencional, extratores curvos convencionais, né, para a direita e para a esquerda, ou os nossos extratores apicais. Tem uma série de instrumentais, turma, para cirurgia, que a gente vai, depois de um tempo, adquirindo, principalmente aqueles que vão gostando cada vez mais. Tem instrumentalzinho com a ponta bem fininha, que a gente chama de periótomo. Tem extratorzinho que ele tem uma espécie como se fosse uma espécie de rosca, de ponta, de parafuso, aqui assim, ó, como se fosse uma espiral, que a gente consegue, por exemplo, Daniel, inserir ele. Você fraturou o dente aqui, tá só a raizinha, mas você tá vendo o conduto. A gente consegue inserir ele aqui no conduto e literalmente rodar o restinho radicular e ele meio que enganchar certinho no interior do conduto e remover esse resto radicular. Como falei, tomar cuidado com a área que fratura, porque restos radiculares, principalmente em áreas maxilares, lembrem que a gente tem o bonitão do seio maxilar aqui, ó, e as raízes são muito próximas dele. Então, manobras com esses extratores em espiral, por exemplo,
A gente tem que tomar um cuidado, porque na maioria das vezes a gente vai utilizar esse movimento em direção ao interior do alvéolo, a gente não pode correr o risco de jogar um restinho radicular para dentro do seio maxilar. Então, no início, as nossas exodontias, elas serão exodontias mais simples, mas à medida que a gente for pegando mão, caso a gente se depare com uma complicação como essa, dá uma sentada, respira, chama o professor e a gente juntos vai remover o restinho radicular se for preciso e principalmente se for possível, tá bom? E aí, Daniel, removi o dente, independente da técnica que eu utilizei, esse dente vai sangrar. E eu vou ter que arrumar vias, maneiras, né, estratégias de diminuir esse sangramento. Eu já sei que a sutura, por si só, ela é um agente que facilita a diminuição deste sangramento, né? Principalmente se eu tiver condições de unir as bordas da ferida e eu puder suturar, puder fazer a síntese por primeira intenção. Então, eu tenho uma feridinha como se fosse um olhinho aqui e eu posso unir as bordas dessa ferida e executar, por exemplo, aquelas suturas simples que a gente treinou no semestre passado. Quando eu faço isso, a gente tem a cicatrização por primeira intenção e, notadamente, o índice de sangramento ele é menor, caso a gente consiga, né, ajustar cada uma das bordas dessas feridas. Mas, lembrem que a gente treinou um pontinho, pode falar. O tipo da sutura interfere no tempo de hemostasia, né? Interfere e, principalmente, Nathan, a gente vai escolher de acordo com a nossa necessidade e de acordo com o que o paciente tem de tecido, de gengiva, de área a ser suturada. Então, como eu falei, ó, se eu consigo unir as bordas da ferida, eu estou com uma ferida assim, bem grande, mas depois que eu manipulei o tecido aqui, eu consigo deixar ele assim, as bordas pertinho uma da outra. Então, eu vou fazer pontos simples. Vários pontinhos, que é para poder eu fechar isso por segunda intenção e, consequentemente, melhorar a questão da minha hemostasia, diminuir o índice de sangramento. Só que, eu não sei se vocês lembram, mas no mês de julho, quando a gente finalizou as atividades do semestre passado, uma das nossas últimas atividades, um dos nossos últimos encontros, foi exatamente promover uma suturazinha com X interno, em que a gente entrava, né, pela área externa da incisão que a gente fez, saía dentro da ferida. Por dentro da ferida, a gente saía na área externa aqui da nossa ferida, passava o fiozinho para a área posterior a ela, entrava novamente no tecido, saindo aqui na parte interna. Esse pontinho viria da parte interna para a parte externa para cá, e a gente finalizava dando o nozinho aqui em cima. Todo mundo deve lembrar dessa imagem, porque todo mundo teve a oportunidade de fazer por várias vezes esse pontinho durante um pouco mais de 3 horas de nossas atividades. Esse xizinho a gente chama de X interno, e existem alguns pontinhos em X que a gente faz na odontologia quando se trata de exodontia. Por quê, Nathan? Porque na maioria das vezes o resultado da minha exodontia é isso aqui. É um alvéolo, ó, em que eu não consigo aproximar as bordas dessa ferida, as bordas dessa gengiva. Então eu vou ter que viabilizar uma forma de dar um pontinho que contenha o coágulo no interior desse alvéolo, diminua o índice de sangramento e facilite o processo de cicatrização. Professor, meu fio torou, estou eu lá no meio da cirurgia e eu percebi, eu tô com a cabeça ruim já, percebi que de repente se eu der 2 pontinhos simples aqui na área, na borda da ferida, eu consigo finalizar o meu procedimento com mais tranquilidade e mais facilidade. Pode ser feito, Nathan? Pode. É o ideal? Para esse caso, não. Mas a gente vai ter um resultado positivo também, certo?
Então, a questão da sutura, Natan, é se adequar muito à realidade que a gente tem pós-exodontia, pós-cirurgia. E uma coisa que a gente não vai fazer, é uma prática que cai bastante em concurso, que é uma manobra de hemostasia, que se utilizou em odontologia por muito tempo, conhecida como manobra de Champré. Se escreve assim, turma, Champré. Então, essa manobra de Champré, Cauã, ela, na verdade, é eu pegar, por exemplo, uns tufos de gás, levar aqui em direção à área em que eu operei, e o que é que eu faço? Com essa pressão bidigital, o indicador no polegar, eu apertava muito a vestibular em direção à palatina ou lingual. Apertava a ponto, Cauã, de literalmente esgaçar a tábua óssea, principalmente a tábua óssea vestibular, que normalmente é mais delgada, nesses pacientes. E aí, com isso, depois de 2 minutinhos, eu removia essa gase que eu estava apertando bem aí, o coágulo inicial já estava sendo formado, dava um pontinho em X, botava uma gazinha na boca do paciente, pedia para morder e liberava. Só, Natan, que se eu continuar fazendo essa manobra de Champré, o que é que vai acontecer? Praticamente todos os pacientes que eu operar, eles vão ter uma perda óssea maior no pós-exodontia, porque além de remover o dente, ainda vou estar perdendo o osso pelo fato de estar apertando e literalmente esgaçando essa tábua óssea vestibular, principalmente. E hoje, independente da condição do paciente, todo dente tem que ser tirado da maneira menos invasiva possível. Então, a gente vai evitar fazer essa manobrinha de Champré para que a gente evite fraturas de tábua óssea e, consequentemente, a gente tenha um melhor aproveitamento ósseo, porque todo dente removido hoje em dia, mais uma vez, independente do perfil social do paciente, tem que ser removido pensando na possibilidade desse paciente repor esse dente. E, principalmente, repor da melhor maneira possível, que é com a instalação de um implante. E isso passa pela preservação óssea, pela preservação desse alvéolo, tá bom? Então a gente não vai promover essa manobrinha de Champré. Pode falar. Aí, essa manobra que quebra o osso, ele depois disso é absorvido? Como é? Eu não peguei o final, Jadlon. Essa manobra aí que quebra o osso, essa tábua óssea, ele vai ser absorvido pelo corpo depois, por ter sido quebrado? Como a gente meio que fratura a tábua óssea, normalmente a tábua óssea vestibular, é como se a gente comprimisse o próprio alvéolo e aquela fratura ali também auxiliasse no processo de reparo. Ela faz parte do processo de reparo, certo? Mas, como falei, isso implica numa diminuição nesse sentido vestíbulo lingual ou vestíbulo palatino da espessura óssea e, consequentemente, compromete uma futura reabilitação com um implante. A ponto, Jadlon, às vezes, do colega apertar tanto, de que o fragmento dessa fratura, ele meio que se torna visível no interior do alvéolo. Aí qual é o problema? Se ele fratura a ponto dele se soltar da tábua óssea, que é como é que normalmente ficava? Era mais ou menos assim, Jadlon. Se eu tenho essas duas extremidades, eu vou apertá-las aqui, o que na maioria das vezes acontecia era algo assim, se preservava a face palatina e a vestibular, ela fraturava, mas ficava como se fosse com um ponto fixo ainda aqui na tábua óssea, certo? Qual é o grande problema? Quando a gente tinha um rompimento desse fragmento, e ele meio que ficava solto. E aí ele ficando solto, ele vai funcionar como uma espícula de osso, né? Ou uma esquirolazinha. E aí, nesse caso, ele vai ser um agente que vai dificultar o processo de reparo. Aí ele teria que ser removido, ou seja, eu vou perder mais osso ainda. Entendeu? E aí, nesse caso, ficaria só o tecido gengival aqui, molinho, flácido, e aí eu puxava ele em direção à tábua vestibular para poder fazer uma sutura, às vezes conseguindo suturar até por primeira intenção. Entendi. Chegou mais ou menos?
Sim, sim, sim. Então, Professor, se ela fraturasse a ponto do fragmento ficar solto, a gente tinha vários problemas, né? Porque eu perdia toda a tábua óssea vestibular, eu ia ter que tirar aquele osso remanescente, e se eu não tirasse, eu teria um agente agressor aí que ia induzir um processo inflamatório e ia dificultar o processo de reparo. Então, era bem danoso, mas foi usado por muito tempo e um tempo bom recente. Aí você pode me perguntar assim, Jadlon, professor, tudo bem, mas e aí? Como é que eu vou fazer essa hemostasia então? A gente não vai apertar tanto, Jadlon, a gente vai ocluir o alvéolo aqui. É interessante sim que a gente segure uma gazezinha sem apertar tanto nessa área. A gente vai utilizar ali uma compressãozinha convencional por 2 minutos. E aí, depois desse time, principalmente se a gente tiver utilizado anestésico com vasoconstrictor no nosso paciente, vai estar num tempo bem legal para a gente executar a nossa sutura. Aqui foi utilizado tanto anestésico, ó, que ainda está isquemiado. Já ia perguntar sobre essa isquemia aí. Foi digamos assim, um quantitativo bem elevado de anestésico, e a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a áreas muito delgadas. Na porção vestibular, eu particularmente nunca vi, mas eu já cuidei de uma paciente minha, turma, em que no palato da paciente, no pós-exodontia, a paciente disse para mim que tinha uma feridinha, como se fosse no céu da boca. E aí eu pedi para a paciente mandar foto, já era na época digital, a paciente mandou, eu suspeitei que de repente a isquemia foi tão grande na área do palato, que é uma área mais comum, que tínhamos ali naquela área mais especificamente uma espécie de úlcerazinha, como se fosse denotando mortificação celular naquela área. Só que estava bem tranquilo. Eu mediquei só com Silon, como se fosse uma alteração para a afta, porque eu não sabia bem a natureza, de repente ter sido um alimento, alguma coisa desse tipo. E como eu não vi focos necróticos, porque fica pretinho, tá, turma? Se tiver algum ponto de necrose, vai ficando pretinho, vai ficando escuro. Como não vi focos necróticos, e detalhe, eu chamei a paciente, tá, no consultório, eu só orientei a utilização de triancinolona, certo? O famoso Oncilon em hora base, o nome fantasia. Uma outra forma da gente promover essa hemostasia, ó, é com instrumentais que a gente também colocou na listinha de material de vocês. Por isso que tem lá uma pinça hemostática reta, uma pinça hemostática curva, uma pinça do tipo Kelly, que era uma pinçazinha de 14 centímetros. E a gente colocou uma pinçazinha um pouco menor, não lembro se era de 10 centímetros, a que a gente colocou na lista de vocês, que era uma pinçazinha do tipo mosquito. Ela é similar à pinça de Kelly, mas é uma pinçazinha curva e mais delgada, como essa que vocês podem estar observando. Vantagem da utilização e da gente ter pinças hemostáticas na nossa listinha de material é que ninguém quer utilizar, mas se for preciso pinçar uma artériazinha, um vaso, alguma coisa, um dia, a gente vai ter um instrumental ali a postos para poder nos socorrer. Ele é um instrumental mais preventivo. Entretanto, a pinça do tipo mosquito, a gente utiliza naquela parte de divulsão também dos tecidos. O pessoal que for trabalhar com harmonização, que for fazer a cirurgia de bichectomia, vai ver que, por exemplo, o instrumental para a cirurgia de bichectomia é um instrumental simples. É um afastador, uma carpule com anestésico, agulhas e assim por diante, e uma pinçazinha do tipo mosquito, em que a gente vai divulsionar os planos, pinçar a bola de bichar e com movimentos circulares e voltando para o interior da boca, a gente vai pinçando, vai puxando a bolinha de bichar e finalizando o procedimento com a sutura, né? Essas pinças hemostáticas, eu trouxe até esse questionamento para vocês já lá no semestre passado.
no mesinho de julho também, quando a gente estava estudando a parte de periodontia. Eu disse assim, turma, vai estar na lista de material de vocês um instrumento chamado pinça hemostática, nas listas futuras, em que ela lembra muito um porta-agulha, que é aquele instrumento que a gente pinça a agulhinha para poder fazer a sutura. E o ponto principal de diferença deles, porque a estrutura física deles é muito similar, é essa pontativa, turma. Se vocês olharem, a gente tem sempre cortes paralelos entre si, um monte de tracinho paralelo. Sempre que vocês estiverem no interior, na pontativa desses instrumentais, essa terminação mais reta, nós estaremos lidando com uma pinça do tipo hemostática, ok? Porque se essas linhas elas forem cruzadas em sentido diagonal, Jadilon, aí isso vai denotar para mim um porta-agulha similar a esse aqui, ó. Certo? Então, observem como ele parece. Porta-agulha do tipo Maio, porta-agulha de Maio-Rega. Ele é muito parecido com a pinça hemostática, a empunhadura é similar, só a pontativa dele, que digamos assim, é denteada com a finalidade de segurar as nossas agulhas. Tá bom? Uma outra forma da gente promover essa hemostasia, já não é que ao invés de pegar uma pinça, por exemplo, e pinçar esse vaso, eu posso pinçar, identificar ele e dar um ponto sem perfurá-lo, um pontinho por baixo, ó, e literalmente dar um nozinho nessa área com a finalidade de estancar o sangue naquele ponto especificamente. A gente chama essa técnica de ligadura. Mas é possível, assim, a gente ter acesso visual cru, assim, nu ao vaso? Isso é muito comum na buco, na cirurgia maior, mas em algumas cirurgias em que a gente tem que expor algumas áreas, é possível a visualização sim. Tem umas coisas, Jadilon, que à medida que a gente vai operando, isso demanda tempo, certo, turma? À medida que a gente vai operando, a gente vai se surpreendendo com algumas coisas que aparecem para a gente. Às vezes você está lá, por exemplo, Jadilon, numa cirurgia de levantamento de seio maxilar. Deixa eu só ver se tem alguma imagem que me ajude aqui para eu sintetizar para você direitinho. Não, que não. Eu não vou ter. Mas vamos imaginar esse paciente aqui, Jadilon. Eu estou aqui na área de incisivo, ó, tem um bractezinho ortodôntico dele, a área de incisivo lateral, a área de canino. Daqui para trás, ó, a chance de eu ter uma expansão do seio maxilar nesse paciente, ela existe. O que é isso? Um aumento do volume do seio maxilar. Aí vamos supor que esse paciente já não precisa instalar um implante aqui nessa área de premolar, próximo a essas áreas de expansão do seio maxilar. Só que eu não tenho osso em altura para colocar esse implante. Aí uma manobra que a gente utiliza é assim. Se eu tenho os dentes do paciente superiores aqui, o paciente tem esse dente, tem esse, mas não tem essa área aqui. Eu preciso colocar implante, mas eu não tenho altura. E eu sei que aqui nessa área passa o seio maxilar. Aí o que é que eu faço, Jadilon? Eu abro essa área, jogo esse tecido aqui para cima, fico segurando com um afastador, abro uma loja cirúrgica aqui, uma janelinha, literalmente, de osso, aqui, e tenho acesso à membrana do seio maxilar. A gente descola essa membrana do seio e eleva ele, joga o próprio seio para cima, e fica segurando ele com as curetas de levantamento de seio.
E aí a gente vem com biomaterial, osso particulado, e coloca aqui, ó, embaixo. Quando eu solto essa membrana, ela vai ficar acima do que o lugar que ela estava antes, concorda comigo? Então, eu vou ter a possibilidade, depois de 4 meses, de ganhar isso tudo aqui de osso. E aí eu vou poder colocar o meu implante na posição desejável, tá bom? Qualquer coisa chama. Então, nesse caso mais especificamente, eu vou ter que elevar o seio maxilar. Às vezes, estou dando esse rodeio todinho para chegar para chegar numa situação que a gente, enquanto implantodontista ou cirurgião bucomaxilofacial, que também é muito bom na área de implantodontia, mas ou você vai remover um dente que está lá no seu maxilar. Então, quando eu faço isso, Jadlon, que eu removo essa loja cirúrgica, às vezes, e eu já vi, a gente vê a artériazinha maxilar bonitona passando daqui pela anterior do seio. Como se fosse pela porção vestibular do seio. Se você for com muita sede ao pote e desgastar muito o ossinho aqui nessa janela cirúrgica, às vezes com a própria broca você lesiona um vasinho que está passando aqui. Aí, tipo, vai sangrar muito. Aí, o que é que você faz? Normalmente, isso acontece com a broca. Então, você identifica, tá aqui, tá próximo de onde eu coloquei, porque vai espirrar sangue, né? Bastante. É uma artéria. Aí, o que é que você faz, Jadlon? Você aumenta a loja cirúrgica, aqui para a lateral, e aí pinça esse vasinho e faz uma ligadurazinha no vaso. Eu vi 2 coisas muito bonitas de um colega que eu admiro muito aqui em Mossoró, foi meu professor na pós-graduação, o professor Sérgio Lago, e tem coisas que eu vi ele fazer e eu não vejo outros colegas fazerem, e eu já vi ele fazer ligadura de vaso. Assim como eu já vi ele fazer sutura na membrana do seio. É um negócio assim, é como suturar, turma, aquela pele do ovo cru, aquela pelezinha do ovo cru. Então, tipo, é muita habilidade, é muito manejo. E eu estive próximo de uma cirurgia em que ele fez uma abordagem similar a essa, de expandir a caixinha, a loja cirúrgica, para poder ter acesso ao vaso. Fez a ligadura do vaso e ainda fez uma sutura na membrana do seio que havia rompido, que havia rasgado. Então, são situações não do cotidiano do cirurgião dentista, mas não necessariamente, Jadlon, do cotidiano do buco. Pode estar lá na implantodontia, pode estar dentro da periodontia. No palato, que no palato, quando a gente vai fazer, por exemplo, remover uma cirurgia que para um periodontista é uma cirurgia tranquila, remover tecido do palato para enxertar, por exemplo, remover esse dente aqui, Jadlon, vou colocar um implante, ó, nessa área aqui, certo? Normalmente, por ser uma área estética, que vai, no mínimo, um enxertozinho de tecido conjuntivo nessa área, para poder eu aumentar o volume de tecido e a mucosa ceratinizada aí. Vai garantir mais saúde para o meu implante futuramente. Porque se periodontite é ruim, turma, periimplantite é pior, é mais rápido. Então, o paciente que perde um dente por periodontite, se ele coloca implante e ele não vai cuidar desses implantes, ele vai perder mais rápido por periimplantite. E aí, com vias de dar uma vitalidade maior ao nosso trabalho, a gente coloca um implantezinho já associado ao enxerto de tecido conjuntivo. E aí, normalmente, esse tecido conjuntivo, Jadlon, a gente tira lá do palato do paciente. O famoso céu da boca. Normalmente, a gente utiliza aquela área entre os pré-molares, escolhe um lado de eleição e remove uma fatiazinha de tecido conjuntivo para poder ser colocado nessa área, certo? Ali, a gente tem ramos da artéria palatina, bem como da artéria maxilar, que passam muito próximos. É uma outra situação
em que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que as incisões nessas áreas, elas têm que ser a 3 milímetros da cervical dos dentes, por exemplo, normalmente na área de premolar, e não ultrapassando um enxertinho com a largura ali em torno de 7 milímetros, porque ali há mais ou menos 11 milímetros, de 11 a 14 milímetros da cervical, vai passar a artéria maxilar. E se a gente cortar, vai ter muito sangue. Também já tive a oportunidade de presenciar uma condição, infelizmente, mas o final foi tranquilo, tá? Mas não é legal. Já tive a oportunidade de ver um colega intervindo também numa condição como essa, no curso de pós-graduação. Um dos nossos colegas teve digamos assim, o paciente tinha uma variaçãozinha anatômica, e mesmo dentro da margem de segurança, um vasinho foi lesionado, e é muito sangue. É muito sangue. Então, a gente tem que ficar sempre atento à possibilidade de manobras. Logicamente, a gente está falando de pontos bem à frente, onde vocês vão ter muito mais bagagem cirúrgica, e que bom que isso não é comum nas exodontias que a gente vai iniciar fazendo, e na maioria, inclusive, das complexas, de terceiro molar e assim por diante. Isso não é comum, podem ficar tranquilos, tá? Uma outra coisa que a gente utiliza, Jadlo, é como falei, o próprio bisturi elétrico como meio de cauterizar as terminações superficiais, principalmente, já ir cortando e facilitando a coagulação. Está sendo muito utilizado na periodontia, principalmente nas cirurgias de sorriso gengival. Eu sou de uma escola ainda não muito conservadora, então eu prefiro ainda anestesiar meu paciente, afastar toda essa gengiva, verificar a distância da junção cemento-esmalte até a minha crista óssea, verificar onde vai ser a minha futura margem gengival, tipo, vou cortar X de gengiva, e verificar se a futura margem gengival vai ficar pelo menos 2, 3 milímetros da crista óssea, rebater essa gengiva e voltar ela para o lugar suturando. Mas já existem técnicas hoje muito pouco invasivas, em que a gente utiliza o bisturizinho elétrico, Jadlon, e com as sondas nossas, aquelas da periodontia, a gente checa depois da remoção da margem gengival se a distância biológica está ali, próximo de 2, 3 milímetros, e se não tiver, a gente entra com microcinzéis dentro, como se fosse ali via sulco mesmo, e vai removendo as farpazinhas de osso, com a finalidade de dar essa distância entre a margem gengival, a que a gente criou após o corte, e a crista óssea. Tudo via intrasulcular e principalmente utilizando um bisturizinho elétrico, então é uma manobra cirúrgica muito pouco invasiva. Muito pouco invasiva e sim, mais confortável para o paciente do ponto de vista de pós-operatório. Tá bom? Professor, Pode falar. em caso de um abscesso periodontal aí nessa região, o que tem que ser feito? O que teria que ser feito? O paciente chega para a gente com abscesso periodontal. O primeiro ponto, se a gente for intervir de maneira imediata, você vai anestesiar o paciente, e um dos primeiros pontos que a gente utiliza, Cauano, é inserir aquela nossa sonda, tentar inserir a sonda até o fundo da bolsa, certo? Então, o paciente vai estar anestesiado, a gente vai entrar sem ser com o objetivo de sondar. Não é aquela passividade que a gente tem na nossa sondagem, não. A gente vai entrar até o fundo da bolsa. Na maioria das vezes, a gente consegue entrar a ponto da sonda meio que sair por vestibular. Isso conduz, na maioria das vezes, a um trajeto de fístula que já estava encaminhando para poder fistular, para aparecer aí na porção vestibular. Quando a gente faz isso, a gente cria uma via de saída para esses agentes, para esses micro-organismos. Na maioria das vezes, Cauano, quando a gente faz essa perfuraçãozinha, a gente entra com a curetinha, raspa toda a área, raspa, e já vai saindo uma quantidade
de sangue, vamos para o popular, o sangue pisado, né, o sangue coagulado, e sempre acompanhado de secreção purulenta, que dali contempla um abscesso. Se você fez isso e teve acesso e, consequentemente, observou que percebeu ali, você percebeu que tem pus, tem secreção purulenta, necessariamente o diagnóstico seria ali de abscesso, e aí você necessariamente teria que medicar ele com antibiótico terapia. De preferência, metronidazol associado à amoxicilina. É o tratamento de escolha para algumas condições periodontais, tá bom? Então, a abordagem ela pode ser no dia, Cauano, anestesia, cria uma via de acesso, raspa bem a área e medica, ou você medica o paciente para intervir na sessão seguinte. Quem vai lhe dizer isso é o estado de como o paciente se encontra, o estado da inflamação / infecção, para ver se você tem condições de anestesiar. Então, a gente tem que tentar ali para ver, não, vou tentar resolver hoje. Tenta anestesiar, ver se consegue executar de uma forma mais tranquila possível para o paciente, tentando diminuir essa questão da experiência de dor. E não ficar desatento em relação à medicação do paciente. Normalmente antibiótico e anti-inflamatório, porque vai incomodar. Professor, pode passar um bochichinho com clorexidina? Pode, porque vai diminuir parte da carga bacteriana, a gente vai ter mais sucesso no controle desse abscesso, desse nosso paciente. Professor, pode precisar cortar uma abazinha ali dessa gengiva e utilizar o bisturi convencional, o bisturi elétrico? Pode sim. Talvez seja, às vezes, preciso que a gente faça alguma incisãozinha também para facilitar nessa drenagem, nesse acesso, tá bom? Professor, qual antibiótico você iria preferir nesse caso? Qual antibiótico que eu iria prescrever? Isso. Sempre metronidazol associado à amoxicilina. Ou aquele clavulin, né? Não ouvi o nome. Ou ácido clavulânico, o clavulin. Depende. Você vai... E isso é protocolo meu, tá, Jado? Eu parto para o ácido clavulânico sempre que eu tenho insucesso com a amoxicilina pura. E eu costumo utilizar a amoxicilina pura em condições inespecíficas. O abscesso periodontal ele é considerado uma condição específica. Existe um contingente bacteriano específico que está atuando, promovendo aquela infecção. Então, nesse caso, eu preciso não apenas de um antibiótico de amplo espectro, como é o amoxicilina, mas eu preciso de um antibiótico que também tenha um poder de ação direta nos grupos de bactérias gram-negativas, bactérias de natureza anaeróbia, e aí casa certinho com a utilização do metronidazol. E aí a gente cai na associação, por quê? Porque a amoxicilina vai dar um gás no amplo espectro e o metronidazol vai agir no campo específico. As outras condições que não alterações periodontais, aí sim eu costumo sempre utilizar a amoxicilina por uma questão mercadológica, inclusive, é de fácil acesso e é de baixo custo. E quando eu tenho insucesso, isso às vezes acontece, Jadlon, em abscesso periapical, na endodontia, principalmente, quando eu tenho insucesso em relação à utilização do amoxicilina ou abscessos já maiores, viu, Jadlon? Caminhando ali, você suspeita, vixe, isso aqui está evoluindo, já está com um tempinho de evolução, aí sim eu entro com mais abscesso dentro alveolar. Aí eu entro com amoxicilina mais ácido clavulânico, mais o clavulanato de potássio. Então, normalmente, especificidade periodontal, você olha e diz, isso é um abscesso periodontal, porque no raio-x eu só observo alteração periodontal, não tem alteração endodôntica, não tem nada desse tipo, e no clínico, eu já vi aqui, é periodontal. Aí você vai utilizar amoxicilina, mas metronidazol. Se você olha e vê assim, não tem correlação dentária aqui.
Então, é um abscesso dentro alveolar, um abscesso periapical. Aí você entra com amoxicilina. Se já tiver avançado, amoxicilina mais ácido clavulânico. Se não tiver, só amoxicilina. Ah, professor, não surtiu um efeito legal. Aí eu suspendo a amoxicilina e associo ao ácido clavulânico. Tá bom? Tá bom. Uma outra condição que a gente tem que ficar de olho em relação à hemostasia, Jadlo, é o estado em que o paciente se encontra, do ponto de vista sistêmico. Será que esse paciente está com alteração em vitamina K? Será que esse paciente, de repente, não tem nenhum grau de hemofilia? Como é que está a contagem de plaquetas desse paciente? Qual é o tempo de coagulação desse paciente? Nas atividades nossas de segunda unidade, a gente vai vir aqui para a faculdade para poder iniciar discussões de casos clínicos voltados para o entendimento sistêmico desse paciente e, principalmente, para que a gente crie o hábito de olhar para a condição sistêmica e tentar buscar uma forma de entender aquela condição através de exames que a gente solicita e, consequentemente, a gente interprete. Então, tipo, Jadlon, o paciente chega para mim e diz assim, não, minha glicose altera, mas eu mesmo controlo. Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pedir um exame de glicose. E aí eu vou ensinar para vocês como que prescreve. O paciente chega para você e diz assim, tá lá você na anamnese, aí você pergunta assim, sua gengiva sangra constantemente? Sangra, doutor, mesmo eu escovando rotineiramente. Aí, de repente, você olha, vê que realmente o paciente tem uma escovação ok, o paciente não tem nenhuma alteração outra que justifique aquilo ali, há um sangramento que não necessariamente seja apenas localizado, aí você vai suspeitar, não, vou pedir uma contagem de plaquetas, um hemograma completo, uma contagem de plaquetas não, um hemograma completo, porque já vem a contagem de plaquetas desse paciente. Eu consigo olhar, por exemplo, a quantidade de eritrócitos e ver se esse paciente não está com a eritropenia, se não está com anemia, alguma coisa desse tipo. De repente, descobrir, infelizmente, em algumas vezes acontece um distúrbio a nível de leucemia no paciente, a nível de alterações no sistema linfático, um linfoma, alguma coisa desse tipo, pode acontecer, certo, turma? Principalmente leucemia aguda, dá muito sinal na cavidade oral, como se fosse uma gengivite que persistente, mesmo com o paciente numa condição boa de higiene oral, descobrir quadros de anemia persistente e assim por diante. Solicitar tempo de coagulação desse paciente, um coagulograma completo e, principalmente, pegar esses exames e entender, não, esse paciente aqui está com o tempo de coagulação alterado, vou encaminhar esse paciente para um hematologista, esse paciente está com anemia, vou encaminhar esse paciente para um nutrólogo, para um hematologista, para um endócrino, para alguém dessa natureza. Então, o paciente está com glicose alterada, vou encaminhar o paciente para o endocrinologista. O paciente está com a pressão alterada, vou encaminhar o paciente para o cardiologista. Então, em cima dos nossos achados, a gente solicitar exames, promover encaminhamentos e solicitar pareceres. Vai para o cardiologista, traz por escrito se existe alguma restrição em relação ao uso de medicamentos, se eu posso utilizar anestésico com vasoconstrictor, você bota tudo por escrito bonitinho. O colega vai lá, faz a consulta, traz o documento do cardiologista e assim por diante, tá bom? Ah, Jadlon, mas está sangrando e está atrapalhando o meu procedimento. Estou doido para fazer a minha resina, que vocês vão fazer nos próximos dias, no manequim que não sangra, mas vocês vão fazer no paciente depois, um pouquinho mais à frente, e de repente podem perceber que a gengivinha sangra.
Aí a gente vai buscar formas de diminuir esse sangramento. Um dos pontos que a gente utiliza é a utilização de soluções hemostáticas, como o hemostop, que é muito comum, o hemostanque. A gente pega esse líquido, turma, coloca numa pelotinha de algodão e coloca ele em contato com a área sangrante. Ou, Jadilon, removi esse dente, o dente está lá sangrando bem, eu não estou conseguindo conter, e eu preciso de algum material que eu consiga colocar no interior desse alvéolo e facilite a coagulação. Existem materiais, turma, como esses que vocês podem visualizar aqui, ó, uma esponjazinha do tipo hemostática, de baixo custo isso, viu, turma? Um hemosponzinho que a gente vai ter em stand-by, porque se houver um sangramento um pouquinho mais elevado num alvéolo, alguma coisa desse tipo, a gente pega essa gelatinazinha, a gente pega essa fibra de colágeno, essa esponja hemostática, coloca dentro do alvéolo, dá o pontinho por cima dela, já. Embora a gente saiba que depois ela vai sair, o paciente diz, saiu uma pelezinha aqui de onde o senhor operou, é esse hemosponzinho que vai sair, na maioria das vezes, mas no ato ali da sutura ele vai facilitar muito a questão da contenção do sangramento. E o principal ponto, as nossas suturas, onde a gente vai lançar mão, a princípio, na nossa trajetória cirúrgica, de suturas em pontos simples, para a união de planos primários, quando preciso for, e principalmente suturazinhas em X, conforme a gente viu lá no nosso laboratório de pele, a gente vai ter a oportunidade de executar na nossa clínica, nos nossos atendimentos. E aí, ó, porta-agulhazinho com a pontativa, embora o corpo seja similar, mas com a pontativa totalmente diferente da pinça hemostática. E um porta-agulha que eu também mostrei para vocês na atividade prática, um porta-agulha do tipo Castroviejo, né? Esse porta-agulhazinho convencional, a gente costuma pegar ele com os dedinhos aqui de um lado e do outro e realizar movimentos mais tranquilos em relação à dinâmica de execução desse porta-agulha, ou aquele movimento em que a gente coloca aqui no porta-agulha de maio o dedinho anelar e o polegar aqui, com o dedo indicador apoiado no corpo aqui do nosso porta-agulha, tá? Então, prendendo ele bem com o fiozinho aqui, a nossa agulha, normalmente em posição, sempre do meio para trás, com o fiozinho aqui, para nos propiciar realizar as nossas suturas e finalizar o nosso último tempo cirúrgico, que a gente chama de síntese. Um momento para discutir com vocês a respeito dos fios. A gente também já trouxe para vocês no laboratório de pério essas informações, onde vocês são expostos a uma gama de fios, onde eles são representados por uma numeração 1, 2, 3, 4, 0, 5, 0, 6, 0 e assim por diante, de forma que quanto maior o quantitativo de zeros, menor o diâmetro do fio. Por isso que fios mais delgados a gente utiliza na pério, fios 5, fios 6. Acho que na lista de material de vocês a gente colocou fios 5,0 para poder utilizarmos na periodontia e fios do tipo 4,0, que ele é mais rígido, mais firme, para poder ser utilizado na cirurgia. Eu aproveitei o ensejo e coloquei na lista o material que eu acho que é mais fácil para vocês, que são fios à base de nylon. Vocês lembram que colegas que tiveram com fios de seda tiveram problemas em relação à sutura, o nó travava, o fio de nylon desliza, tem uma série de outras condições. Nylon e seda são os principais fios do tipo não absorvíveis, ou seja, aquele fio, Jadlon, que depois de 8 dias, eu fiz a cirurgia hoje, botei os pontos, removi o dente, botei os pontos, botei o paciente para morder a gazezinha, liberei, orientei ele, mandei ele para casa. Ele vai voltar para mim depois de 8 dias para eu remover esses pontinhos, certo? Por quê? Porque são fios do tipo não absorvíveis. Ou
Jadlon, os fios que a gente coloca por baixo, né, em planos inferiores, e eles ficam cobertos por uma outra camada de tecido, fios do tipo absorvíveis, fios que não precisa remover o pontinho, porque o corpo consegue lidar. O principal deles, a base de categote, a base de Vicril, como o próprio ácido poliglicólico, e uns fios mais atuais, à base de poliglactina. São fios muito bons, também à base de PGA. São fios que o organismo identifica, indica para o organismo que precisa iniciar um processo inflamatório ali para poder reabsorver aquele fio e, consequentemente, esse fio não precisa ser tirado. Detalhes sobre como esses fiozinhos estão alocados, né? E informações de como eles estão dispostos, informações sobre a angulação da nossa agulha, tá aqui maiorzinho para vocês, turma, onde a gente imagina normalmente uma circunferência, um círculo, e a gente tem agulhas, ó, que vão pegar 1/4, 3/8, 1/2, que é a principal agulhinha que a gente vai priorizar. Então, quando vocês forem repor os fios de vocês, reponham em fios de meio e fios do tipo 5/8, onde a gente já está passando aqui de uma meia volta, né? Na maioria das vezes, a nossa agulhazinha, a gente vai utilizar agulhas do tipo triangular, porque ela vai passando e vai cortando. Aqui a gente tem uma agulhazinha circular, ó, representada por esse círculo, mas normalmente a gente vai encontrar um triângulozinho. As informações sobre o diâmetro do fio, ó. O tamanho, se vocês observarem aqui, ó, 75 centímetros, fio longo, validade, fabricação, lote, se é absorvível ou não. E uma informação legal, turma, se ele é mono ou polimultifilamentado. A gente vai priorizar fios monofilamentados, porque os fios multifilamentados, eles são fios trançados. E fios trançados, eles dificultam um pouquinho a higiene. Então, eles estão mais associados a processos inflamatórios no pós-operatório, tá bom? E Professor, os principais... Pode falar. Licença. Esses fios trançados aí, como é que a gente identifica eles na embalagem? Como que a gente identifica na hora da compra? Isso. Primeiro é você olhar, porque ele vai vir o nome multi ou polifilamento. Ou pode aparecer o nome assim, ó, fio trançado. Fio trançado. E se vamos supor, você está no meio de uma cirurgia, Jadlon, e aí você olha e diz, meu fio acabou. E agora? Aí você está atendendo com o colega, e aí você diz assim, vai no box aí do lado, pega um fio de sutura com o Cauano, aí Cauano manda o fio, você está lá no meio da cirurgia, abre ele. E quando você pegar o fio que você for utilizar, você vai ver que o fio, ele parece um espiralzinho. Ele tem esse aspecto circular, certo? E aí, nesse caso, mais especificamente, essas tranças, esse espiral, esse aspecto circular, pode facilitar, Jadlon, que grupos bacterianos se acumulem nessas áreas, tá bom? Entendi. Vai vir escrito monofilamento ou polifilamento. E as suturazinhas que a gente trouxe em laboratório para vocês, que a gente vai rever em outros momentos. O principal ponto, a nossa sutura é simples, a famosa sutura interrompida, segmentada, e o nosso pontinho em X, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Dúvidas sobre esse momento inicial? Tranquilo? Eu vou dar uma pausazinha de uns 15 minutinhos, turma. Vocês já ficam de olho aí, e aí eu já vou abrir uma nova sala, não, vou ficar na sala, mas aí a gente vai iniciar uma nova gravação. Vou finalizar essa agora, porque a gente precisa ver a parte de técnica
exodôntica, tá bom? Então vamos dar 15 minutinhos de intervalo, certo? Tá, às 10h20 então a gente volta. Isso mesmo. Obrigado, Valeu. Jadlon. Obrigado, turma. Até daqui a pouco. Valeu. Professor, a turma é na faixa de 70 alunos, né?